ano, o processo das eleições municipais ocorre com novas regras aprovadas pelo Congresso em 2015 e sob efeito de determinação do Supremo Tribunal Federal, que derrubou o financiamento privado de campanha. Conversa comigo a advogada Edilene Lobo, especialista em direito eleitoral. Bem-vinda, Edilene. Obrigada. Edilene, quais as mudanças que vão fazer diferença, que são mais significativas para o processo eleitoral das eleições municipais deste ano? Bom, eu trabalharia com 5 itens básicos. Inicialmente, a que você já abordou, a proibição de doação de pessoas jurídicas. Na sequência, eu trabalharia com a redução dos instrumentos de propaganda eleitoral, né, vários proibidos. Depois, o prazo das campanhas, já se sabe desse encurtamento do prazo de campanha. De 90 para 45 dias. Praticamente. Ainda a alteração significativa no Código Eleitoral sobre quociente eleitoral e mínimo de votos para vereador, que é um problema sério. E ainda eu trabalharia com as despesas obrigatórias numa campanha eleitoral e o processo de prestação de contas. Então, eu elencaria 5 tópicos importantes, com alterações importantes, para serem observados. Uhum. Vamos pelos temas que você elencou? Claro. Não é? Você falou primeiro da decisão que o Supremo tomou. O Congresso decidiu pelo financiamento empresarial e o Supremo, houve um recurso no Supremo e o Supremo decidiu diferente. Não vai ter. Sim. Quais são as consequências disso para o processo eleitoral desse ano, para as campanhas eleitorais? Bom, eu penso que o impacto maior envolve as grandes campanhas. A realidade do interior do Brasil não é essa de grandes campanhas, não é essa de muito dinheiro em campanhas. Grandes campanhas, você está falando das capitais? Das capitais, das basicamente. Maiores, talvez as cidades onde há... Minas Gerais. Eu trabalharia aí, talvez, com as cidades com segundo turno e a capital. Embora haja um tratamento diferenciado pela lei também das cidades acima de 100 mil eleitores, mas eu ficaria com as capitais e as cidades que têm segundo turno. É aí que o dinheiro corre. Não diria que o dinheiro corre, mas eu diria que as campanhas são mais caras por causa do volume de eleitores, inclusive. Né? Então, nessas... Corre no sentido de que há mais despesa. Pode ser que nessas haja um impacto maior. Mas, assim, cidades do interior do Brasil, do interior de Minas Gerais, cidades pequenas, que é um número muito grande, aliás, eu penso que a mudança é pouca, é pequena. Não me parece que aí haverá impacto. Agora, o argumento é que isso iria baratear as campanhas. Esse é um argumento. O outro argumento é que é preciso regular, né, quando o Supremo tomou essa decisão, é preciso regular os interesses das empresas, né, e evitar corrupção no país. Então, são 2 aspectos: barateamento das campanhas e a influência do empresariado sobre depois o resultado das urnas. Os eleitos, né? Eventualmente. Os eleitos, né? E tal. Como é que você vê esses argumentos? Eu tive a oportunidade outras vezes de tratar do assunto. Primeiro, eu sempre digo, eu não parto desse pressuposto. Na verdade, de que... isso é um assunto que nós já tocamos aqui. É verdade. Nós estamos voltando nele porque é oportuno. E agora porque o assunto está posto na mesa. Antes insinuava-se a hipótese, né? E nós trabalhamos sobre ela. Hoje o fato é concreto. A meu juízo, há uma demonização da participação de empresas. Eu não acho que a doação de empresa em campanha que gera corrupção. O que gera corrupção é falta de controles. E afirmar que o fato de não haver doação de empresas, a corrupção desaparece no Brasil, afrouxa controle. Então, isso não me parece a melhor política. E eu também trabalho com a ideia... Tem uma relação de toma lá da cá, mais ou menos implícita aí, quando há o financiamento, quando as grandes empresas colocam nos possíveis ganhadores de um jogo eleitoral... ele não está fazendo uma aposta para depois poder se beneficiar? Se nós trabalharmos com as grandes empresas que sempre doaram nas campanhas eleitorais brasileiras, não tem essa aposta, eles doam para todo mundo. É claro... Para uns mais, outros Claro, há sempre uma preferência, embora a maioria hoje faça questão de se afastar absolutamente das doações que receberam, né? Se não a preferência, uma aposta, né? Apostar no
Mas aí eu te digo... Quem tem mais chance? Eu não trabalho a priori com a proposta da desonestidade, com a postura do desonesto. A lei permitia, era possível e as empresas doavam. E os candidatos recebiam. Se a empresa aposta, o candidato aceita, esse é um comportamento que tem que ser combatido. Por ele, pelo partido dele, pelo eleitor dele. Quer dizer, não se pode ter o candidato com a pretensão dessa, não se pode ter a empresa com essa mesma pretensão e o eleitor desatento. Agora, é interessante o que você está falando, porque em tempos de Lava Jato, o raciocínio que se faz a priori é exatamente o contrário. É que há uma má-fé a princípio, não é? Esse é o raciocínio que está sendo feito. Claro. Na justiça. Engraçado que é um raciocínio muito recente, porque tem muito tempo que a empresa doa para campanhas no Brasil. Esse raciocínio, e aí nós não podemos ignorar a Lava Jato, nós não podemos ignorar esta realidade perversa do sistema político brasileiro, que, convenhamos, não perdoou ninguém. Nós não temos nenhum partido que possa bater, ou mesmo candidatos, grandes candidatos, e eu estou falando aqui das campanhas presidenciais, e muito provavelmente a governador também, você não teria ninguém que pudesse dizer que não recebeu doação de empresa. Eu não poderia dizer que essas pessoas, tomando esse conjunto, que todas receberam porque estavam de má fé. Eu faria um julgamento de pessoas e de comportamentos, a meu juízo, presunçoso. Eu não quero crer que todas essas pessoas são desonestas. Então eu te digo, eu individualmente, pessoalmente, eu não paro do princípio que quem doa para uma campanha é desonesto. Claro que se pretendeu que grandes volumes ingressassem numa campanha formalmente. Porque é um outro aspecto que nós precisamos considerar. O fato de ter uma lei proibindo, uma ordem judicial proibindo, não significa que a conduta não ocorra. É o caso do Caixa 2? Do Caixa 2. Agora, é o que se diz, que o fim do financiamento privado vai levar a explosão do Caixa 2. Também não creio nisso. Eu sempre trabalho com a ideia, é o seguinte, claro que muito provavelmente deve ter alguém que vai ter uma conduta ilícita, mas eu não poderia dizer, senão eu seria irresponsável. Todo mundo vai fazer Caixa 2, todos esses candidatos são desonestos, todas essas empresas atuam assim. Eu acho o contrário, há um cuidado dos candidatos, um cuidado maior. As empresas, muito provavelmente, as empresas sérias, eu não estou falando daquelas que praticam ilícitos, as empresas sérias muito provavelmente não queiram mais doar, ainda que tivessem doando como mera contribuição para o processo político. Depois de todo esse processo, né? Porque agora é uma demonização da atuação das empresas. Agora, há também uma situação muito clara, a gente toma como referência o Congresso Nacional, a gente vê claramente a força do poder econômico nas bancadas que foram eleitas, não é? E isso tem naturalmente o dinheiro de empresas, não são as pessoas físicas que estão elegendo. Né? Claro, nós temos bancadas com nome e sobrenome, né? A mais famosa é a bancada da bala. Cresce... Ainda assim, você acha que, enfim, tirar o financiamento empresarial não é a solução? É porque eu trabalho com a seguinte ideia, não vejo como solução. Primeiro, eu acho que um processo... O que seria a solução? Então, um processo duradouro numa sociedade democrática é a construção de convencimentos nas pessoas. É a educação das pessoas, é a ampliação da fiscalização, é verdade, mas é a construção de convicções bem sedimentadas. A reforma, a posição do Supremo e alterações na legislação, nós todos sabemos, embora pareça ser a vontade popular, não é uma construção coletiva. São sempre decisões que partem de um ponto de cima para baixo. Certamente no imaginário construído pela mídia descomprometida com a realidade, vai se parecer que o povo inteiro sabe o que é financiamento de campanha por pessoa jurídica, que o povo brasileiro inteiro tem uma posição contrária. Eu não faria essa afirmativa porque eu não creio que seja assim. Esse povo que se usa tanto para falar de vontade popular, não me parece que tenha sido consultado para isso. Então eu parto do primeiro princípio. Olha, se nós estamos falando de uma sociedade democrática, o principal interessado é o cidadão, ele tem que participar da conversa. Se ele não se convence, você não pode tomar uma decisão em nome dele sem convencê-lo. Porque convencer o povo é também educar as pessoas. E nós precisamos educar as pessoas. Tomando muita decisão... claro. A revelia enfim, claro, que você acha que é o interesse eu vejo popular. Isso muito frequentemente. Eu já disse aqui, digo em outras oportunidades, que há uma hipertrofia do judiciário brasileiro e isso pode ser um problema.
porque cria-se no imaginário que você não tem mesmo que participar dos processos de eleições das pessoas. Cria-se uma vestal, cria-se um grupo que está acima do bem e do mal, quando nós sabemos que onde está o humano está presente o erro. Não tem ninguém acima do bem e do mal. Gilene, nós estamos indo por um caminho que nós vamos abandonar nossas mudanças, porque o assunto é muito bom, mas nós temos que ir adiante. Claro. Você falou primeiro da questão do financiamento, mas você falou também dos outros pontos. Sim, né? claro. A redução do tempo. A redução do tempo de propaganda, a alteração do processo de eleição do vereador. Esse assunto não mereceu muita atenção, mas pode impactar. Por quê? Com a reforma, com a Lei 13.165, o Código Eleitoral foi alterado. A reforma foi até mais agressiva nesse ponto que eu trato como muito importante. Ela veio, então, alterar a chamada contagem dos eleitos depois da formação do quociente eleitoral. A reforma, então, alterava o Código Eleitoral, piorava a legislação, veio uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a 5.420, sob relatoria do ministro Toffoli, e ele entendeu, então, que a legislação como se apresentava violava a regra da proporcionalidade. E então, o que vale hoje no Brasil? Por hora, porque é produto dessa decisão liminar do Supremo Tribunal Federal. O eleito vereador, para sê-lo, além do partido dele ou da coligação fazer o quociente eleitoral, e o quociente é o número mínimo de votos que um partido ou uma coligação tem que ter para ocupar uma cadeira, o primeiro na fila para ocupar a cadeira tem que ter pelo menos 10% do quociente eleitoral. Então, criou-se uma regra extra. Além do quociente, que é o mínimo que um partido ou coligação tem que fazer. Não é simplesmente o que vem na sequência. Não é o que vem na frente. Logo abaixo. Né? Não é o mais bem votado do partido da coligação. O mais bem votado do partido da coligação para pretender ocupar a cadeira, ele tem que ter pelo menos 10% do quociente eleitoral. Esses que tiverem 10% do quociente eleitoral, então o candidato proporcional tem que ter votos nominais. Não vale mais a regra do puxador de votos. O puxador de votos faz votos só para ele, na regra atual, né? Então, essa é uma mudança importante, assim, um tanto quanto desatenta, vamos dizer. Não se ouve muitos comentários sobre isso. Então quer dizer que quem tiver muito voto, voto sobrando, não vai valer para o companheiro deles. Outro, se ele não tiver chegado aos 10% do quociente. Mas e aí? Não pode acontecer de ter vaga não preenchida diante dessa situação? Pois é. Então, a ideia... E o Supremo vai precisar falar melhor sobre o assunto, porque como é produto de liminar, bem, vai ter aí uma série antes do pleito. Sim, já é uma decisão do ano passado do Supremo Tribunal Federal, decisão liminar. Então, essa exigência de que o candidato a vereador tenha 10% do quociente para pretender entrar na fila, vai entrar na fila, digamos. Isso. Para a primeira seleção dos eleitos, da ocupação das vagas, quem pretender ter essa ideia de ocupar uma vaga de vereador, ele tem que ter pelo menos 10% do quociente. Pode tem que fazer força para há riscos de haver um partido que fez o quociente, mas e se ele não tiver o candidato com 10%? Então, a preferência... Mas isso pode cair antes da eleição? Eu penso que não. Não? Porque, inclusive, a lei era pior do que esse quadro que eu estou te apresentando aqui. Mas então pode criar um grande imbróglio na hora da ocupação das vagas. Porque essa regra é para preencher as vagas iniciais. Depois, e aí levar as quebras, uma judicialização me parece. Embora, como eu te disse... Desse momento da ocupação. Da ocupação. Na hora de fazer a seleção e de fato, a Justiça Eleitoral proclamar eleitos, nós podemos ter aí alguns litígios, algumas brigas. Essa é uma mudança significativa para o candidato a vereador, que tem se tratado pouco. Me parece que a Justiça Eleitoral vai ser mais demandada para explicar como é que ela vai fazer isso. Mas, no primeiro momento, esse é o fato. Outro ponto. Outro ponto também tem a ver com o vereador. A propaganda eleitoral, todos já sabem, ela está reduzida significativamente no rádio e na televisão. Hoje nós temos aí, se eu não estou muito enganada, 31 programas, 31 ou 32. Na regra velha, candidatos a vereador, candidatos a prefeito, dividiu o tempo igualitariamente. Agora não. Não. 7 programas para prefeitos, de segunda a sexta, a sábado. 6, perdão. 6, e os vereadores ficarão tão somente com as inserções
aqueles comerciais ao longo da grade normal das emissoras. Propaganda em bloco agora só para candidato majoritário. Mas, quer dizer, tem aí uma dificuldade a mais para os vereadores, né? Sim, porque aí o tempo de propaganda deles em bloco não existe mais. Agora, tem mais algum ponto para destacar? Não, podemos... Bom, em contrapartida, os candidatos a prefeito vão ficar com propaganda todos os dias. Se a proposta era, como se disse, de baratear, encareceu a propaganda dos prefeitos. Porque televisão, sabe-se bem, televisão e rádio são as duas despesas maiores, me parece, de uma campanha eleitoral. Então, por aí pode ser, talvez, aqui um encarecimento. Ainda em propaganda, a parte significativa é a redução de alguns instrumentos de propaganda eleitoral. Está proibido cavalete. Os tais dos cavaletes são muito polêmicos. Polêmicos, está proibido placas, faixas, banners. Em resumo, substituiu-se todo aquele material da via pública por dois tipos: mesas para distribuição de impressos e bandeiras pela via pública. Que as pessoas, que as campanhas têm que colocar e tirar todo dia. Todo dia. Não é isso? E, além disso, na propriedade privada, isso me preocupa. Só se pode ter papel ou adesivo de até meio metro quadrado. Não tem pichação. Que é o caso de carro. Não, carro é outra conversa. Na propriedade privada, imóvel, Imóvel. papel ou adesivo até meio metro quadrado. Quer dizer, se você desejar fazer a propaganda do seu candidato a seu modo na sua propriedade, está proibida. A metragem é essa e ponto final. Em veículos, o que se admite é citru, que é aquele adesivo no para-brisa traseiro, utiliza-se a extensão do para-brisa traseiro, e em outras posições dos veículos, o adesivo tem que ter no máximo 50 centímetros por 40 centímetros quadrados. Essa lei, essas mudanças, elas foram feitas lá no Congresso, decidida pelos próprios políticos que têm mandato, não é? A quem elas beneficiam? Bom, não é? Do seu ponto de vista. Claro. Porque, pelo que você está dizendo, muitos candidatos a vereador e mesmo a prefeito não vão ser beneficiados. me parece que não. Mas aí eu primeiro recuperaria a seguinte ideia. Parece sempre que o parlamento está lá maquinando contra a sociedade brasileira. E nós precisamos desfazer esse mito também. O parlamento brasileiro tem sido acossado. O parlamento brasileiro, muitas vezes, tem sido acuado. Eu quero lembrar que a reforma foi aprovada, essa legislação foi alterada, no momento em que o parlamento brasileiro inteiro estava muito pressionado pelas várias investigações, pela própria mídia, pelo imaginário construído de que o parlamento no Brasil presta um desserviço. Então, por uma grande queda de braços entre o executivo e o legislativo. Exatamente. Nessa queda de braços, eu sempre me posicionei, me parece que é isso, veio o judiciário com a hipertrofia, aquela ideia que eu te falei, se alguém agiganta num sistema que tem que ser parelho, isso não é bom. Mas então o parlamento fez as regras pressionado firmemente pelo judiciário, pressionado firmemente pela Polícia Federal. Então, assim, a ideia de que o parlamento estava lá maquinando para fazer a reforma, bem, mas é fato que de lá veio. Também veio a lei com o Supremo dizendo que você fizer aí que eu discordo, eu mudo. E nós vimos com o financiamento... Que talvez seja o ponto mais empresarial mais das campanhas. né? Então eu te digo, embora o parlamento esteja lá e devesse ter feito algo mais acorde com o que o cidadão deveria saber e querer, é verdade que o parlamento produziu o que nós estamos discutindo aqui hoje. Agora, quem que ele beneficiaria, me parece? Me parece que beneficia. Se essa foi a intenção, eu não quero falar de intenções, porque eu não estou dentro das pessoas. Me parece que se houve intenção, o que eu vejo aí hoje, que a lei beneficia quem já está no poder. E o eleitor? Mais ainda, eu penso que não. E vou dizer por quê. Beneficia também quem tem dinheiro para se financiar. Ou seja, beneficia o poder econômico mais uma vez. A ideia era de que não, que ia se baratear campanhas, que ia se popularizar campanhas, que ia se permitir a inclusão da mulher na política. Essa é uma das propostas da reforma. Está, inclusive, na ementa da lei. Mas não deu nenhum passo nesse sentido. Né? Pouquíssimo, né? Não tenho nem como grande exemplo para te trazer. Há pequenas mudanças, mas não me parecem significativas a ponto de merecer um diálogo nosso. Mas você estava falando de quem mas é rico, eu te dizia, então, se que beneficia. a ideia exatamente por quê? Me parece que é essa, porque quem tem patrimônio pode se financiar. Mas quem já está no poder tem um privilégio, né? Então, me parece que a lei, como está, ela privilegia quem tem dinheiro e quem está no poder.
A vantagem para a democracia, porque isso aqui é uma das muitas mudanças na legislação eleitoral, a cada processo eleitoral que nós vivemos, nós vemos as mudanças acontecerem, o Congresso vota, se o Congresso não vota, o TSE vai lá e solta as resoluções, trazendo mudanças, enfim. Que vantagem, ou há vantagem para a democracia, para o crescimento democrático, a melhora na qualidade da nossa democracia, nessas mudanças constantes acontecendo no processo eleitoral? Bom, eu não sou pessimista, eu sou otimista por natureza. E eu creio que se permite debate já é bom. Mas te dizer que na essência da reforma, que todos seremos felizes numa democracia, não creio. Eu acho que perdeu-se mais uma vez uma grande oportunidade de ouvir as pessoas, diretamente. Eu venho insistindo. Por plebiscito? Por exemplo, a história recente do Brasil tem 3 consultas públicas, 2 plebiscitos, um referendo, isso é lamentável. Então, nós poderíamos ter tido uma grande consulta pública, até para eu te dizer, olha que importante, as pessoas foram lá e responderam com convicção, não querem empresa financiando campanha. Nós estaríamos melhores, eu penso, inclusive com as pessoas se sentindo incluídas para combater a Caixa 2. Mas você poderia ter melhorado a qualidade do diálogo dos políticos, do judiciário com o povo, sem dúvida. Então eu te digo, o lado bom disso é que permite que nós estejamos aqui conversando. As pessoas estão nos ouvindo. Nós estamos gerando comentários a partir dos nossos posicionamentos. Então, isso para mim já é algo. Mas beneficiar o eleitor e o próprio cidadão quando ele não participa desse processo, não me parece. Outra coisa, para finalizar aqui o tom ácido, a propaganda eleitoral na propriedade privada, o momento em que as pessoas podem se expressar, ela tá limitada, ela engessou o cidadão. Não me parece uma boa proposta, sabe? É por isso que eu penso que continua se devendo ao cidadão brasileiro uma inclusão verdadeira nisso que nós estamos chamando de democracia, de processo democrático. Edilene, só para lembrar, nós também tivemos o tempo, a redução do tempo, não é? Claro. De 90 para 45 Isso. dias de campanha formal, não é? Isso. E também a própria redução do tempo da propaganda no rádio e na televisão. Há um encurtamento da campanha eleitoral esse ano, que pode impactar significativamente registro de candidatos. Mas esse eu acho que é um tema que nós vamos conversar outro dia. Porque pode ser que nós tenhamos eleições em determinado lugar sem candidatos com registro deferido até o dia das eleições. Porque aí a Justiça Eleitoral terá dificuldade de... Dependendo do grau de judicialização do registro, embora tenha prazo na lei, que até 20 dias antes das eleições, todos os registros têm que ser julgados. Mas isso julgados pelo juiz local, que agora na eleição municipal é ele que cuida. Mas nós poderemos ter, por exemplo, registros sendo discutidos no TRE e no TSE ainda antes das eleições. Se a gente tomar por base 2014, que teve uma grande batalha, uma judicialização intensa. Não é? Pode ser que a gente vá ver algo mais intenso ainda. Candidatos se acusando, né, mutuamente. Claro. Pode acontecer de novo. Pode ser que a gente tenha um cenário assim, ou não, né, gente? Fazer o exercício de futurologia é difícil. Mas o que eu te digo é, concretamente, você pode ter aí novidades com esses candidatos que estejam com registro subjúdice. Edilene, foi um prazer ter você aqui mais uma vez. Muito obrigada. Viu? Eu conversei com a advogada Edilene Lubo, ela é especialista em direito eleitoral e nós conversamos sobre um assunto que são especificamente as mudanças que vão ocorrer no processo eleitoral desse ano, das eleições municipais de 2016. E Edilene reuniu nesse livro Poder e Legitimidade Eleições 2016, muito dessas mudanças, trazem tópicos, essas mudanças que ocorreram, analisa e traz também as resoluções do TSE, não é, que esmiuça, detalham a lei, né? Detalham a lei que sofreu mudanças tanto no Congresso quanto também por decisão do Supremo Tribunal Federal. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.